Na primeira aula, estudamos dois processos de formação de palavras: o de composição por justaposição e composição por aglutinação. Também estudamos a formação de palavras por derivação. Estudamos as 4 derivações. Primeira, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal e derivação para síntese. Hoje daremos continuidade à nossa aula. Vamos começar com a 5ª derivação, que é a derivação imprópria. Na derivação imprópria, as palavras ficam iguais. O que é que muda? A categoria gramatical. Ela era de uma classe gramatical e, devido ao contexto, passou a pertencer a outra classe gramatical, o que a gente chama de derivação imprópria. Por exemplo, cantar aqui é um verbo. Se eu falar o cantar, passa a ser um substantivo. Exemplificando, o cantar faz bem à alma. O que faz bem à alma? O cantar, o nosso sujeito. Substantivo por derivação imprópria. A palavra não é um advérbio. Porém, se eu falo o não, passa a ser o quê? Um substantivo, ou seja, uma derivação imprópria. A palavra deixa de ser um advérbio para ser um substantivo por derivação imprópria. Vou colocar em um exemplo. Vamos tornar isso ainda mais difícil. O não, vocês já sabem que é um advérbio de negação. Porém, se eu falar pois não, eu estou transformando o não em quê? Em um advérbio de afirmação por derivação imprópria. O mesmo eu posso fazer com a palavra sim, que é um advérbio de afirmação, e eu posso transformá-lo em um advérbio de negação por derivação imprópria. Exemplificando, o não é uma palavra cruel. O não aqui é o meu substantivo por derivação imprópria. É o sujeito da oração. Certamente você já chegou em uma recepção e a atendente falou, pois não. Ela usou o não como um advérbio de afirmação por derivação imprópria para confirmar que você podia solicitar o que desejava. Talvez você tenha vivido uma situação na qual alguém tenha lhe pedido algo que você não queria fazer e, ironicamente, você respondeu, pois sim. Ou seja, você criou com sim um advérbio de negação por derivação imprópria, respondendo não àquela pessoa, ironicamente. Até alguns substantivos comuns foram transformados em substantivo próprio por derivação imprópria. O sobrenome do escritor Paulo Coelho é um substantivo próprio por derivação imprópria do substantivo comum coelho. O mesmo com Guimarães Rosa, que tem como sobrenome o substantivo por derivação imprópria, rosa, vindo do substantivo comum rosa. O contrário também acontece. A profissão do gari é serviço fundamental para as cidades e para a saúde pública, certo? Vou dar um exemplo com esta palavra. Por volta de 1876, a empresa do francês Pedro Aleixo Gary foi contratada para a limpeza urbana do Rio de Janeiro. Seu sobrenome tornou-se uma marca registrada. Todo mundo chamava sua equipe os cara do Gary. O nome do empresário deu origem ao termo gari. Gari é um substantivo comum por derivação imprópria, que veio do substantivo próprio do nome deste empresário.
Aleixo Gari. Vocês sabiam que as mulheres que trabalham na limpeza são chamadas Margarida? Porque flor representa mulher e branco é sinônimo de limpeza. E também na palavra Margarida está contida Gari. Entenderam? Só por curiosidade. Veja que interessante este exemplo. O vinho já era feito em uma região da França chamada Champagne desde 52 a.C. Embora reze uma lenda que diz que foi o monge Dom Perignon responsável pela sua produção e resolveu pegar o nome desta região e batizar o vinho. Sendo assim, Champagne é um substantivo comum de derivação imprópria, porque vem de um substantivo próprio, que é o nome da região da França. O mesmo acontece com a origem da palavra sanduíche. Conta a história que em uma região do noroeste de Londres havia um antigo senhor feudal que tinha um vício de jogar baralho e, para não sair da mesa, seus servos lhe traziam um petisco composto por 2 fatias de pão contendo variados tipos de alimentos dentro. E ele ficou conhecido como Conde de Sanduíche, dando origem ao nome deste alimento. Logo, sanduíche é um substantivo comum de derivação imprópria do substantivo próprio sanduíche. Mal perceber o mal que fizera, sentiu-se mal. Mal é um advérbio. A palavra primitiva é o advérbio. Porém, na oração, ela também assumiu o papel de substantivo, derivação imprópria. Conjunção, derivação imprópria. Então, você tem que perceber no contexto da oração. O que percebera? O mal, substantivo. A frase inicia com conjunção e tem um advérbio no final. A sexta formação de palavras por derivação é a derivação regressiva. A regressiva também vai mudar a categoria gramatical e vai ficar menor do que ela era. Quando inventamos uma palavra, primeiro inventamos um substantivo, depois um verbo. Na derivação regressiva, muitas palavras são derivadas de verbos. São derivações regressivas de verbal. Eu vou ensinar uma técnica para você descobrir quando a palavra é uma regressiva de verbal. As palavras regressivas de verbal sempre terminam em A, E, O, no singular ou plural. Tem que ser um substantivo abstrato e sem gênero oposto, ou seja, se é feminina, não existirá masculina. Se é masculina, não existirá feminina. Tem que ter essas 3 características para ser uma regressiva de verbal. Agora eu vou ensinar com exemplos. Nado vem do verbo nadar. Vamos descobrir se a palavra nado é formada a partir de uma derivação regressiva de verbal, seguindo os 3 passos que mencionei. Termina com a vogal O? Sim. É substantivo abstrato? Sim. Não tem gênero oposto? Sim. Existe o nado, mas não a nada. Logo, nado é uma regressiva de verbal. Está correto. Beijo vem do verbo beijar. Termina com a vogal O, é um substantivo abstrato e não tem gênero oposto, porque existe o beijo, mas não existe a beija. Regressiva de verbal. Chuva vem do verbo chover. Termina em vogal A? Sim. Não tem gênero oposto? Sim. Existe a chuva, mas não existe o chuvo. É um substantivo abstrato? Não. Portanto, chuva não pode ser derivação regressiva, por não conter
as 3 características. Esposo vem do verbo esposar, termina em vogal O, porém não é um substantivo abstrato e ele tem gênero oposto, porque existe o esposo, a esposa. Logo, esposo não pode ser uma palavra por derivação regressiva deverbal. Choro termina com a vogal O, é um substantivo abstrato, não tem gênero oposto, porque existe o choro, não existe a chora. Regressiva deverbal. A palavra agito vem do verbo agitar. Termina com vogal O, sim. É um substantivo abstrato, sim. Tem gênero oposto? Não. Existe o agito, não existe agita. Então, agito é uma palavra formada por derivação regressiva. É uma regressiva deverbal. Viu que a regrinha dá certo? O jeito que acabei de ensinar para descobrir a regressiva deverbal não se aplica a todas. Há palavras formadas por derivação regressiva que não são feitas a partir de verbos. São as regressivas nominais. Na maioria, são fáceis de identificar. Vamos verificar? Sanduba. Sanduba é uma regressiva nominal da palavra sanduíche, do substantivo comum sanduíche. Japa é a regressiva nominal de japonês. Portuga, a regressiva nominal de português. Forró. Embora algumas pessoas digam que venha do inglês, forró vem de uma palavra tupi-guarani, forró-bodó, que quer dizer bagunça. Então, forró é uma regressiva nominal. Gajo é uma regressiva nominal da palavra gajão. Gajão é relativo a ciganos. A palavra jabá depende do que você está falando. Se for carne seca, é um substantivo primitivo. Agora, se tiver o sentido de suborno, alguém está subornando outra pessoa, então jabá será uma regressiva nominal que vem da palavra jabaculê. Gel é uma regressiva nominal da palavra geleia. Barraco, regressiva da palavra barracão. Boteco, regressiva da palavra botequim. A palavra sarampo é uma diminuição de uma palavra maior. O nome da doença é sarampão. Sarampo é regressiva de sarampão. Mengo é uma regressiva nominal da palavra Flamengo. Coloquei vários exemplos, mas é claro que tem outras palavras. Ainda existe outros processos de formação de palavras. O primeiro aqui é vernáculas. Consiste na formação de palavras por 2 elementos gregos ou latinos. Se você desconhece os exemplos que estão aqui, busque no dicionário. Vou falar só do último, uxoricida. É formada a partir de 2 radicais latinos e quer dizer o assassino da esposa. O segundo é hibridismo. Ele é formado de 2 elementos de idiomas diferentes. É o contrário do primeiro. No primeiro, tem que ser todos os elementos de um mesmo idioma. Aqui é misturado de 2 idiomas. Observem os exemplos. O primeiro, televisão, é formado de um radical grego, tele, mais um radical latino, visão. Nosso terceiro processo é o estrangeirismo.
quando uma palavra de outra língua é usada integralmente e com o tempo é aceita em nossa língua e colocada no dicionário da língua portuguesa, ela é chamada de estrangeirismo. Se ela não estiver no dicionário, ela é estrangeira, mas quando ela é aceita na nossa língua e colocada no nosso dicionário, ela passa a ser estrangeirismo e a gente não precisa colocar entre aspas. As siglas também criam palavras. Elas se tornam palavra quando a gente vê e pensa não no seu significado real, mas naquilo que ela representa. Quando você vê SOS, você pensa em quê? Em perigo. Mas SOS quer dizer salve nossos marinheiros. Quando você vê laser, a palavra laser, você pensa em luz amplificada e estimulada para emissão de radiação? Não, você não pensa nisso. Talvez você nem saiba o que significa isso. Que tal pesquisar o significado destas outras siglas? Na abreviação, a palavra é grande e as pessoas diminuem. Aqui você precisa saber de onde elas vêm. Moto vem de motocicleta, foto de fotografia, pneu de pneumático, metrô de metropolitano, cine de cinematográfico, extra de extraordinário, ônibus de auto-ônibus. E por último, neste processo, temos aqui a onomatopeia, que são todas as palavras que representam barulho. Alguns podem ter se perguntado, por que bem-te-vi? Bem-te-vi recebeu o nome bem-te-vi porque bem-te-vi representa o barulho deste pássaro. Agora é só comemorar. Na dúvida? Volta o vídeo. Bons estudos e até a próxima!